verso 1. João 5:1. João 5:1. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida e me usa, me ajuda, me dá graça, para que eu possa ser ferramenta nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja falando com os meus irmãos através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Agora nós vamos lá em Romanos, capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20, que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Tem tradução que vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, não faz muito tempo que nós pensamos nesse texto de João 5, o texto que fala a respeito do paralítico. E nós exploramos vários pontos na reflexão. O tempo da dificuldade, por exemplo, 38 anos. A situação quando Jesus pergunta para o rapaz: e aí, você quer ser curado? E o rapaz ele dá uma resposta diferente da pergunta que Jesus fez para ele. Ele fala: olha, não tem quem me ajude. Jesus perguntou se ele queria ser curado, e ele fala: eu não tenho quem me ajude. Primeiro, as pessoas elas entram primeiro que eu. A hora que eu vi, já foi a oportunidade de eu receber a minha resposta. Então nós pensamos junto várias questões dentro desse texto. E é importante lembrar que tem versão, tem Bíblia que apresenta o verso 4 entre parênteses, porque é de comum entendimento que essa era uma crença popular. Naquela região, naquele lugar,
ficavam pessoas, conforme feita a leitura, doentes, pessoas que padeciam diversas dificuldades, e havia uma confiança ali, que de vez em quando vinha um anjo. Quando? De vez em quando. O anjo vinha e agitava a água. Como? Ele colocava a asa na água e ficava. Não fala como. Ele passava dando uma rasante e com a asa dele, né, e balançava a água. Não sabemos. Essa era a crença popular. Assim como tem, por exemplo, a crença de quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos olham e eles falam, é fantasma. Essa era uma crença comum, porque muitas embarcações já haviam afundado, dada a agitação das águas, a perda do controle da embarcação. Então a embarcação acabava afundando, os marinheiros, os pescadores, as pessoas que estavam na embarcação acabavam morrendo, muitas morreram afogadas. Então havia uma crença que de repente tinha um fantasma, que era o fantasma dessas pessoas que morreram, que eles vinham para afundar outras embarcações. Crença popular. É igual aquela crença, por exemplo, da escada. Se você passar embaixo da escada, dá 7 anos de azar. Alguém aqui já passou embaixo da escada? Você já ouviu falar dessa crença? Né? Dá 7 anos de azar. É a crença que a turma tem. Aquela crença se comer na frente do espelho, a boca fica torta. Fica torta ou não fica? Sim ou não? Sim. A hora que você está comendo, a boca está torta. Parou de comer, a boca fica certa. Pronto. Então havia uma crença, né, em cima disso. Ainda hoje de manhã o pessoal até comentou que se deixar o chinelo bagunçado, a mãe morre. Você lembra? Lá na minha casa eu cresci ouvindo minha mãe falar. Às vezes a gente deixava, você não, porque você é todo arrumadinho, todo certinho, mas lá em casa nós era meio bagunçado. Graças a Deus eu casei com uma mulher super, hiper, mega organizada. Agora minha casa é uma bagunça, mesma coisa. Você achou que eu ia te dar? Não posso perder essa oportunidade. Então ficava às vezes a gaveta um pouquinho aberta. Se deixar a gaveta aberta, chama morto. São crenças. Se comer manga verde com leite, morre. E assim vai um monte de crença popular. Então isso aqui era uma crença popular. Havia uma crença em cima disso. O rapaz está lá. E Jesus chega ali. E Jesus conversa com ele. E Jesus pergunta, você quer ser curado? A resposta não é o que Jesus pergunta, mas ele diz, eu não tenho quem me ajude. Aí Jesus fala para ele, então, levanta, pega a cama, anda. E o rapaz recebeu a palavra, levantou, pegou a cama e passou a andar. A história desenrola desse jeito, e Jesus, ele segue a vida dele, o rapaz segue a vida dele, e nós lemos aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, se não me falha a memória, no verso 14, quando Jesus encontra o rapaz no templo. Ele encontra o rapaz no templo e ele fala, olha só, você está curado mesmo, né? Quando Jesus opera, ele opera mesmo, né? Então Jesus encontra o rapaz no templo. Aonde que Jesus encontrou o rapaz? Porque pessoa que é tocada por Deus, o lugar dela é no templo. E esse rapaz, ele nos ensina. Pessoa que é tocada por Deus, o lugar dela é no templo. É cultuando, é exaltando, é reconhecendo o poder, a grandeza de Deus. Nós vivemos um tempo. Eu comecei a conversa com você quando eu estava com o microfone já no início, dizendo, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas, elas procuram o templo, porque estão passando por dificuldade conjugal, procuram o templo, porque estão passando por dificuldade financeira, procuram o templo.
porque estão passando por dificuldade física, emocional, algum tipo de enfermidade, elas procuram o templo porque elas estão precisando de algum tipo de resposta. Então elas canalizam no templo o lugar ideal para a resposta aconteça. Igual acontecia lá, onde era o lugar que eles se encontravam na expectativa que o milagre ia acontecer, na beira do tanque. Eles se reuniam ali na beira do tanque, de maneira sistemática e religiosa. Era a fé deles sendo colocada em prática. E muitos, até hoje, vivem de maneira sistemática e religiosa, indo aos templos para buscar uma bênção. Não que no templo Deus não tenha bênção para entregar. Ele tem bênção para entregar. Mas a nossa vida com Jesus, pelo menos é assim que nós ensinamos aqui, a partir do discipulado, a nossa vida com Jesus não é uma barganha, não é uma troca. A nossa vida com Jesus, ela deve ser um relacionamento. Deve ser um relacionamento, uma troca mútua entre duas pessoas que se amam. O Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama, mas nós, criaturas dele, transformados em filho de Deus, porque aceitamos a Jesus, o Filho dele, como Salvador da nossa vida. Então, quando nós nos reunimos no templo, e essa deve ser a tônica da nossa vinda até o templo, devemos vir para adorar, para reconhecer, para louvar, para exaltar a Deus. Se Deus, de repente, tiver uma bênção para nos entregar, ótimo. Se Deus tiver uma resposta para manifestar na nossa vida, ótimo, glória a Deus. Se Deus quiser fazer algo naquele dia, maravilha, mas nós não estamos reunidos para receber. Nós estamos reunidos porque nós já recebemos a maior de todas as recompensas, que é a salvação da nossa alma. Esse tem que ser o entendimento. Essa tem que ser a postura. Esse deve ser o comportamento de uma pessoa que foi tocada por Deus. O exemplo desse rapaz nos mostra isso. Ele é tocado por Deus. Jesus muda a história dele. E aí, pouco tempo depois, ele está onde? Dentro do templo. Ele está dentro do templo. Ele não sai dali do tanque e vai para o templo com Jesus. Jesus fala: eu estou indo para o templo, vamos junto? Vamos, demorou. Pega aí sua cama, sua maca e levanta, anda, vamos embora. Bora para o templo. Rua Conchas 379, Jardim São Jorge. Nada disso. Jesus vai para um lado, o rapaz vai para o outro, eles se encontram novamente no templo. E é esse encontro que muitas vezes nós, eu digo nós pregadores, mas aqueles também que fazem a reflexão no texto, muitas vezes não damos a devida valorização, porque costumeiramente nós valorizamos o milagre, costumeiramente nós valorizamos a bênção, a resposta, e aí nós não nos atentamos à sequência. Porque na sequência, Jesus encontra com ele e fala: olha só, você está curado, que bonitinho, ficou transformado. Aí Jesus fala para ele assim: agora vamos fazer o seguinte, você vai e não faz mais o quê? Não peques. Por quê? Para não acontecer o quê? Coisa pior. Olha o que Jesus está falando para aquele rapaz. Vá, segue a sua vida, mas não peque mais. Com outras palavras, não viva fazendo aquilo que é errado. Porque se você voltar a fazer aquilo que é errado, vai te acontecer coisa ainda pior do que já te havia acontecido. E aí muitas vezes a gente não dá a devida atenção a essa situação, porque isso aqui é um aprendizado de uma dificuldade.
A pessoa foi, ouviu a mãe, ouviu o pai falar: não põe a mão no fogo, não mexe no fogo que você vai se queimar. A pessoa pôs a mão e queimou. Ela volta a pôr a mão no fogo? Tem uns que voltam. A maioria não. A maioria não. A maioria já lembra: pera lá, na última vez eu queimei minha mão. Então eu não quero que o assunto aconteça novamente. Jesus está alertando ele e dizendo: a sua história, ela foi transformada. Não por conta de um anjo que balançou a água e você teve a oportunidade de receber a cura. A sua história foi transformada no momento em que eu apareci na sua vida. Que é o que aconteceu, só que lugar diferente, cidade diferente, país diferente, espaço diferente, mas é o que aconteceu na minha e na sua vida. A nossa história foi transformada quando Jesus chegou na nossa vida. E quando eu digo Jesus, o Jesus vivo e verdadeiro, não o Jesus da religião, não o Jesus do pano do prato, não o Jesus da estante, da prateleira, não, o Jesus vivo, o Jesus verdadeiro. Ele chegou na nossa vida, a nossa história, ela foi mudada. Só que antes de Jesus, a nossa vida, ela tinha um curso. Antes de Jesus, nós vivíamos perdidos e presos nos nossos próprios delitos. Mas Jesus, ele nos alcançou. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Esse é motivo para nós celebrarmos. A nossa história foi transformada a partir de Jesus. Jesus fala para ele: rapaz, não peque mais. Não volta a fazer as coisas erradas. O que ele fez, pastor? Graças a Deus não ficou registrado. Porque se ficasse registrado, a igreja tribunal dos dias de hoje, porque hoje em dia nós temos igreja tribunal, que fica julgando, apontando o dedo, acusando as pessoas, né? Não é aquela igreja que quer se alegrar na presença do seu Salvador, é aquela igreja que quer ficar olhando e dizendo: esse está errado, aquela está errado, aquele outro fez isso, aquele outro fez aquilo. Então, graças a Deus não ficou registrado, senão ia entrar na lista do registro, que o pecado para muitos é o quê? Matar, roubar, fumar, adulterar e talvez uma ou outra situação que é mais gritante assim à sociedade. Aí entraria esse pecado que o rapaz cometeu. Graças a Deus não ficou registrado, porque pode ser qualquer tipo de pecado que nós possamos imaginar. Talvez aquele rapaz, ele fosse, não estou dizendo que era, talvez aquele rapaz fosse um rapaz fofoqueiro. Talvez ele fosse um rapaz que ficasse provocando intriga entre as pessoas. Talvez, quem que vai falar que não? Mas também nós não vamos poder falar que sim. Então nós não vamos ficar aqui tentando especular qual era a dificuldade dele. Nós vamos parar e pensar. E é essa a proposta da reflexão para hoje. Quando Deus opera na nossa vida, qual deve ser a minha resposta a partir dali? Dali para frente. Quando Deus age na minha vida, como é que eu devo me comportar? Dali para frente. Por isso eu fiz a leitura com você de Romanos capítulo 5, verso de número 20. Aonde diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguns, de maneira equivocada, de maneira errada, fazem a reflexão em cima desse texto, pensando: bom, onde abundou o pecado, então eu vou aproveitar e vou pecar bastante, para que a graça de Deus seja manifesta na minha vida. Não, é onde abundou, quando a pessoa viveu na prática antes de conhecer Jesus, não depois de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque muita gente, e eu já conversei com pessoas que tiveram dificuldades na sua vida antes de Jesus, e depois em Jesus, elas têm dificuldade de aceitar o perdão. Elas têm dificuldade de reconhecer que Deus as ama. Tem dificuldade de entender assim: olha, você fez isso, ou você fez aquilo outro, mas o seu pecado foi lançado no mar do esquecimento.
O próprio Deus fala: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É o próprio Deus que fala disso. Mas tem gente que tem dificuldade, que a pessoa pensa: bom, eu fiz tal coisa, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, ou eu faço isso, aquilo outro, e Deus não vai me entender, e Deus não vai me perdoar, e Deus não vai. Isso aí é uma mentira estabelecida de maneira assim a trazer confusão. Nós cantamos uma canção aqui hoje que diz: abra os olhos do meu coração. Seu coração tem olho? Desde quando? Você levou ele no oftalmologista? Qual foi a última vez que você foi para o oftalmologista do seu coração? Porque é uma linguagem figurada. Abra os olhos do meu coração. Na verdade não é o coração. Abra o meu entendimento. Eu quero te ver. Eu quero entender. Eu quero conseguir entender, saber. Porque o príncipe ou o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Carinhosamente apresentado em alguns momentos na Bíblia como o coração. Ele cegou o entendimento, a ponto da pessoa ver e não entender, a ponto da situação estar clara na vida da pessoa, que a vida dela não anda, não deslancha, porque a pessoa ela está fazendo tudo que é contrário à palavra de Deus, e por isso a vida dela está travada, mas a pessoa ela não consegue entender, porque ela está com o entendimento cegado. Bom, então vamos pontuar algumas coisas para nós podermos seguir a nossa viagem e irmos embora para casa com a bênção de Deus. Você que gosta de anotar, eu separei alguns pontos importantes para nós pensarmos em cima da fala de Jesus: vá e não peques mais. Então, primeira coisa para nós pensarmos de uma forma que muitos hoje em dia estão se dando ao luxo de não pensar. Primeira coisa, o pecado é um problema. Para muitos o pecado não é problema. Para muitos o pecado é uma diversão. Para muitos o pecado é uma aventura. Para muitos o pecado ele é uma fonte para fazer com que a adrenalina ela vá lá em cima. Para muitos o pecado ele é algo normal, é algo comum. E é algo tão normal e tão comum que Deus perdoa. Isso é um engano. Isso é um engano. É um ledo engano. O pecado é problema. O pecado é tão problema que Jesus morreu na cruz para vencer essa dificuldade que a humanidade, de forma nenhuma, com toda a tecnologia existente, jamais teria condição de resolver. Vocês viram que esses dias o Elon Musk, ele com a turma dele lá, desenvolveram o foguete da ré. Até o lema da campanha do nosso vereador era: porque foguete não dá ré. E aí logo apareceu o foguete dando ré. Aí eu mandei o vídeo e falei: ó, pessoal, foguete dá ré sim? Não dava, mas agora dá? Até o foguete já está dando ré. Então, em toda a tecnologia que nós temos e vemos, a pessoa, o humano, o ser humano, ele não teria condições de resolver o problema chamado pecado. Maior prova disso foi que o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, e na pessoa de Jesus, ele venceu o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Uma frase que deve estar guardada dentro do nosso coração. Romanos 3, 23. Travou aí? Pois todos pecaram. Quem pecou? Todos. E estão destituídos da glória de Deus. Tem pessoas que estão aqui na nossa região, evangelizando, falando, abordando crianças e juniores,
recrutando crianças e juniores. E estão disseminando esse pensamento que é um pensamento errado, mentiroso, equivocado, dizendo que nós não temos pecado, que nós não somos pecadores. É errado. Isso não é verdade. E a maior prova disso está aqui, ó. Romanos 3:23. Quem pecou? Todos. Nós temos que entender que nós todos somos pecadores. A Bruna é pecadora. O Celcinho, que estava aqui agora há pouco tocando, é pecador. O pastor que está conversando com você é pecador. A pessoa que está sentada aí do seu lado é pecadora. E você também é pecador. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes vão querer nos convencer que nós não somos pecadores, que nós não temos pecado. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. Todos pecaram. E o pecado faz o quê? Ele destitui, ele tira de perto da glória de Deus. Outro texto, Isaías 59:2. Esse texto ele é um texto que fala de um jeito muito especial. Ó. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Aqui a tradução que está na NVI diz assim, ó, as suas maldades. Tem tradução que vai dizer as suas iniquidades. As suas maldades separam vocês do seu Deus. A sua maldade, a sua iniquidade faz o quê? Te separa de Deus. Como que o pecado não é um problema? Se o pecado nos separa de Deus, se para nós o que nós temos de mais valioso nessa vida é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa vida com Deus, como que o pecado não é um problema? Que o que nos separa de Deus é o pecado. Olha lá, ó, as suas maldades, iniquidades, aí vai depender da tradução, mas o assunto é o pecado. Eles separam você de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus. Como que alguém pode acreditar que pecado não é problema? Como que alguém pode conseguir cair nessa conversa fiada que pecado não é problema? E olha, e continua, por isso ele não os ouvirá. Aí eu falo, eu converso com você, porque eu dizia de nós tomarmos cuidado, que lá naquele tanque chamado Betesda, o pessoal se reunia de maneira religiosa, esperando que um anjo viesse e agitasse as águas, mas eles estavam ali dentro da religiosidade deles, dentro da crença deles, eles estavam esperando que algo acontecesse. Se nós não tomarmos cuidado, nós caímos na mesma armadilha. Nós nos reunimos religiosamente no templo, mas não nos preocupando com o pecado, ficando esperando com que algo aconteça na nossa vida. Eu estou na igreja já tem um tempo, mas algo ainda não aconteceu e eu estou esperando. Às vezes não aconteceu e não vai acontecer, porque a iniquidade, porque o pecado, porque a prática daquilo que é errado está sendo algo comum na vida da pessoa. E Deus, ele não tem obrigação nenhuma de responder na vida de ninguém só porque a pessoa vai para dentro do templo. Ele não tem obrigação. Só que se nós não tomamos cuidado, nós passamos a acreditar nisso. E há até mesmo pessoas que dizem, olha, porque você tem que falar com Deus, você tem que reivindicar diante de Deus, você tem que determinar para Deus que a sua vitória ela tem que chegar. É verdade. E se a prática do pecado estiver em ativa na vida da pessoa, como é que a oração da pessoa vai ser ouvida? Se o próprio Deus fala, eu não ouço a voz de quem anda, de quem vive na prática do pecado. Você está entendendo, sim ou não? Eu acho importante a gente pensar. Eu estou propondo para você nós pensarmos a história após
após um milagre. O rapaz, ele estava 38 anos, paralítico. Jesus conversa com ele: e aí, o que você quer? Posso fazer uma brincadeira? Sim ou não? Sim ou não? O Reginaldo já se segurou na cadeira. Está fazendo aniversário hoje, pessoal. Depois dá um abraço nele lá. Se ele fosse palmeirense, ele ia dizer: quero que o Palmeiras ganhe um mundial. É só brincadeira, só para descontrair, Reginaldo. Como que pode? Como que vai ouvir? Como que vai responder? Se para a pessoa está sendo algo comum viver e fazer aquilo que Deus reprova. Então nós temos sim. Jesus falou: e aí, o que você quer? Quero andar, mas não dá, porque as pessoas chegam lá primeiro. Levanta, anda, vai, vamos embora, pega essa cama, segue a vida. E o rapaz levantou, andou, pegou a cama, seguiu a vida dele. E ele identificou logo: lugar de gente que recebe resposta é no templo. Ele foi para o templo, começou a desenrolar a história dele. Primeiro ponto para nós pensarmos, baseado na fala de Jesus: não peque mais, não viva na prática do pecado. Porque, e aí eu posso falar por mim, não posso falar por você, porque eu não conheço a sua história, não conheço você antes de Jesus. Eu posso falar por mim. A palavra, ela vale na minha vida em primeiro lugar. Vá, não peque mais, ou seja, não viva na prática do pecado mais, para não te acontecer coisa pior. Eu sei como era a minha vida antes de Jesus, e eu não quero que a minha vida fique pior do que já era antes de eu conhecer Jesus. Não quero de jeito nenhum. Pelo contrário, minha vida está ótima, está jóia. E dá para melhorar ainda mais se eu contribuir um pouco mais comigo mesmo. Dá para melhorar ainda mais. Então, primeiro ponto: o pecado é um problema. Segundo ponto: esse problema chamado pecado tem solução. E a solução foi dada pelo próprio Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Olha o que diz. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o que nosso? Nosso Senhor. Então, o dom gratuito é a vida eterna. O dom gratuito é a vida eterna, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Por isso que é importante a água de batismo. Que a água de batismo testemunha ou testifica publicamente que eu entreguei minha vida para Jesus. Por isso que, se eu não sou batizado, eu preciso passar pelas águas do batismo, dizendo, reconhecendo publicamente: eu entreguei a minha vida para Jesus. É Jesus quem manda na minha vida. É Jesus quem fala o que eu posso e o que eu não posso. É Jesus quem fala o que eu devo e o que eu não devo. Se eu vou obedecer ou não vou obedecer, aí é uma outra história. Mas a minha vida, ela é de Jesus. Está ali, ó. O dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus, ele deve ser o nosso Senhor. Outro texto, João 3,16. João 3,16. Olha o que diz João 3,16. Você já sabe de cor, né? Ótimo. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha o amor de Deus. Ele amou tanto que ele deu o Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer por causa do quê? Do pecado. Mas tenha a vida eterna. Então Deus quer que todos nós tenhamos vida. Ele não quer que nós pereçamos por causa do... Para isso eu preciso aceitar, eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É difícil de entender isso aí, sim ou não? É algo simples. É algo que é fácil de compreender. Agora, eu preciso aceitar. Eu preciso me submeter. Eu preciso me sujeitar. Eu preciso querer essa nova vida.
Isso daí é uma questão aí de postura, de posicionamento de cada um. O pai, ele não tem como obrigar o filho, a filha, a aceitar Jesus. Como que você vai obrigar? Se você não aceitar Jesus, eu vou bater no você. Tá bom. Para não apanhar, eu vou aceitar Jesus. Mas no meu coração eu não aceitei. Pronto. E aí? Não tem essa conversa de obrigar a aceitar Jesus. Aqui, ó. Então, a solução para o pecado se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim, morreu por nós. Jesus estava falando para aquele rapaz lá: olha, o pecado, ele tem uma solução, ele tem uma saída. O pecado, ele tem jeito. E eu estou aqui para resolver o problema chamado pecado. Não peque mais. Vê que coisa interessante. O próprio Jesus que venceu o pecado, conversando com aquele rapaz, dizendo para ele: não peque, não viva na prática. Pastor, mas o que é pecado? Quais são a lista de pecado? Irmão, nós sabemos que existe muitas formas de pecar. Até dormindo a pessoa peca. Existe pecado na mente, pecado na vista, pecado na boca, pecado na fala, pecado dos pés. Existem pecados das formas mais variadas. Pecado a tudo aquilo. Alguém já disse: pecar é errar o alvo. Pecar, irmão, é quando eu faço qualquer coisa que interfira, que atrapalhe na minha vida com Deus, na minha vida pessoal ou na minha vida com as pessoas à minha volta. Tudo que faz mal, tudo que atrapalha é pecado. É pecado. Então eu tenho que me policiar em cima disso. Eu acho complicado fazermos uma lista, ainda que a Bíblia apresente, Apocalipse capítulo 21, verso 8, uma lista de pecado. A Bíblia apresente lá em Gálatas capítulo 5, eu não me lembro agora se é 18, 19, 20, 21, a lista das obras da carne. E há listas de pecado, onde a pessoa tem a oportunidade de fazer uma leitura e uma reflexão em cima. Eu acho complicado você pegar e ficar listando: esse é pecado, aquilo outro não é pecado. Eu acho importante eu entender: se faz mal no meu relacionamento com Deus, é pecado. Se faz mal no meu relacionamento comigo mesmo, é pecado. Não entendi, pastor, como que eu posso fazer algo mal para mim mesmo? Glutonaria, por exemplo, é pecado, porque faz mal para o meu corpo. As pessoas, elas falam do adultério, da traição, do assassinato, do homicídio, mas elas não falam da glutonaria. Elas não falam: olha, eu pego o meu prato, e o meu prato é daquele tamanho assim, que parece que eu estou orando atrás do monte. A pessoa não tem esse entendimento. Mas isso é pecado. Quando eu sou glutão, estou fazendo mal para mim mesmo. Por exemplo, a mudança, terceiro ponto, a mudança em relação ao pecado. Eu preciso de me posicionar e mudar. Olha o texto, 2 textos para a gente pensar. 2 Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. Olha o que diz. É um texto clássico, claro, fácil de entender. 2 aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação. Está em Cristo? Estou. Então você é a nova criação. As coisas antigas já o quê? Passaram. Eis que o que aconteceu? Surgiram coisas novas. E é tão complicado quando a pessoa está em Cristo. Não importa se há pouco tempo ou se há muito tempo, ela já está em Cristo, já está em Cristo, e ela continua nas mesmas práticas. A pessoa não muda a postura da fala, não muda a postura do pensamento, não muda a postura da ação. Ela acha normal, ela acha natural viver na prática da velha vida, da velha natureza, quando não é. Quando o texto diz: as coisas novas, eis que as antigas já passaram e surgem coisas novas. Mas a pessoa, ela fala: não, mas é assim mesmo.
Minha vida é assim. Da minha vida, eu pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Tanto que Deus fala na palavra dele, o coração é enganoso. Você pode pensar que está sabendo o que está fazendo, mas você não sabe. Tanto que Jesus orienta o rapaz, não peque, para não te acontecer coisa pior. Não caia nessa armadilha de voltar às velhas práticas, de continuar sem mudança. Outro texto, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Olha o texto, o que diz, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Eu acho até importante, eu propus pensar hoje de manhã, crucificação de Jesus, ela se deu através do prego, por exemplo, na mão, sim ou não? Jesus chega para o Tomé e fala, dá uma olhada aqui a marca do prego na minha mão. Bateu o prego na mão, dói ou não dói? E tem gente que está falando que está crucificada com Cristo e não sofreu isso aqui no processo da transformação. É estranho, porque crucificação dói. Se não doeu em nada, não mudou, não teve mudança de vida, de postura, de comportamento, mudança de atitude, mudança de companhia, mudança, se não sofreu nenhum tipo, pode parar para fazer um questionamento. Será que está crucificado mesmo? Ou está achando que está crucificado? É no mínimo plausível pensar a respeito disso. Eu mudei de igreja, mudei de religião, mudei de fé. Tá, ok. E como que tá? Tá vencendo? Está deixando para trás as coisas? Não, é que tem coisas que eu não posso deixar para trás. E se eu deixar para trás, eu vou sofrer. Então, como eu não quero sofrer, eu quero ser crucificado, mas não quero sofrer. Então, eu não vou deixar nada para trás. Eu vou seguir carregando toda a bagagem que eu trago desde quando eu nasci, cresci e me desenvolvi. Não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Olha lá, a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé que eu tenho em Jesus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, proposta de pensar no decorrer da semana. Jesus falou para o rapaz, que o próprio Jesus curou. Não peque para não te acontecer coisa pior. Vamos para o finalmente da nossa conversa? Ponto de número 4, onde vai falar da graça de Deus que está sobre a vida do pecador. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ver o que diz aqui? Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. É graça. Você merecia ser condenado, mas Jesus não vai te condenar. Você não merecia perdão, mas Jesus, Ele está te perdoando. Isso é graça. Que às vezes a pessoa fala, mas o que é a graça? A graça é favor não merecido. Tá, vamos ser mais claro. Você merecia ser condenado. Eu merecia ser condenado. Mas quem foi condenado no meu e no nosso lugar foi Jesus. Você não merecia perdão. Eu não merecia perdão. Mas nós recebemos o perdão. Isso é graça. Mas por que eu recebo dessa graça? Você recebe dessa graça porque Deus te ama. Mas eu não fiz nada para Ele me amar. Esse negócio de fazer alguma coisa para o outro amar é coisa do homem. O homem ama o outro porque o outro fez algo por ele. Condicionado o amor por conta de algo que foi feito. Deus não. Ele nos ama, mesmo nós não fazendo nada por Ele. E muitas vezes até fazendo aquilo que não devemos fazer. Ainda assim Ele nos ama. Tem uma música que eu acho
Mas tão legal. Mas eu acho que a gente não canta aqui, Gleice. Eu não lembro, eu não sei nem cantar ela. Que fala, tem ciúmes de mim, o seu amor, como um furacão. E vai, eu não sei a letra. Mas uma letra tão jóia, na minha opinião, tão linda, que vai falar do amor, que é sobre a nossa vida. Merecemos? Não merecemos. Eu acho tão jóia isso. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Porque muitas vezes nós fazemos algo pensando, eu estou merecendo receber alguma coisa. Alguém vai fazer alguma coisa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí nós não recebemos, porque nós queríamos receber, fizemos algo para receber, não recebemos, ficamos chateadinhos. Aí Deus, quando Ele nos ama e nos entrega respostas, mesmo sem merecermos, aí nós não valorizamos. É uma coisa meio assim, para ficar pensando, tá? Só para pensar. Último texto, aí nós vamos finalizar a conversa. 1 João 1,9. 1 João 1,9. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar. Então, qual que é o grande desafio para nós hoje? O grande desafio para todos nós é reconhecermos que nós somos pecadores. Reconhecermos que nós precisamos do perdão de Deus. E com isso, fazermos a manutenção da nossa vida de fé para mais uma semana, sem sermos enganados pelo inimigo. Para iniciarmos mais uma semana lembrando assim, eu sou pecador e eu não posso vacilar, porque está escrito na Bíblia, vigiai, pois, e orai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. É uma vida de constante vigilância. Nós estamos guardados, cuidados, protegidos por Deus. Fomos salvos, fomos alcançados. Aleluia. Agora, qual é o grande desafio? É cuidar dessa vida. É desenvolver essa vida em santidade, em santificação. A partir do quê? A partir da ação do Espírito e da palavra na nossa vida. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Talvez aqui entre nós tenhamos pessoas que estão carregando a maca, igual aquele rapaz carregava. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram levantadas, pessoas que foram restauradas, pessoas que tiveram as suas histórias mudadas a partir de Jesus. E Jesus hoje Ele está dizendo para nós assim, você está bem, né? Você está no templo. Que joia! É o que Jesus falou para o rapaz. Você está no templo, hein? Que coisa! Está curado, hein? Pense Jesus falando com você. Você está no templo. Que joia! Curado, curada, liberto, liberta. Venceu o pecado, venceu o vício, venceu isso, venceu aquilo. Que bom que você está aqui. Cuida para você não voltar na prática do pecado, para que não te aconteça coisa pior. Pastor, mas que mensagem, hein? É a melhor mensagem que nós podemos ouvir, que é a mensagem que vai nos manter debaixo da proteção de Deus. Que se nós abrirmos mão da reflexão acerca do perigo e problema que é o pecado, nós embarcamos nele. Embarcamos nele, estamos assumindo por conta e risco o perigo da morte nos alcançar. Feche seus olhos, por favor. Mesmo assentado, feche seus olhos, que eu quero orar com você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, agradecendo a Ti, ó Deus, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, agradecendo a Ti, meu Deus, pela misericórdia do Senhor para com todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Eu peço que o Senhor continue abençoando, cuidando, protegendo meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a não cairmos naquela conversa fiada do inimigo. Pode fazer o que é errado, pode praticar o pecado, pode andar na prática do pecado, que não tem problema, não está dando nada, não vai dar nada, não vai acontecer nada. É mentira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o inimigo, tudo que ele quer fazer para nós é isso. Ele quer nos levar à prática do pecado. Deus, Ele ama você. E Ele tem palavra de vida eterna para você. Pensa nisso, Senhor, em nome de Jesus. Continua cuidando de todos os meus irmãos, começando por mim. Que o Senhor alcance a todos nós no dia a dia. E que nós, com a ajuda da Tua palavra, possamos, dia após dia, tomar as decisões mais acertadas para o nosso relacionamento com o Senhor, para o nosso relacionamento conosco mesmo, para o nosso relacionamento com o irmão, com a irmã que está à nossa volta, no dia a dia, em nome de Jesus. Diga amém.